Então, somos salvos, temos esperança, justamente porque Cristo ressuscitou. E essa história relatada em 1 Coríntios, capítulo 15, este fato aqui que o apóstolo Paulo está relatando, é justamente o Evangelho segundo as Escrituras. E esse é o tema da nossa mensagem, o Evangelho segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, com a Bíblia aberta, para que, através da sua palavra, nós podemos ser edificados como igreja, como corpo de Cristo, e também aprender mais da tua palavra e sermos usados pelo Senhor para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe nesse tempo, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Evangelho segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no final do versículo 2, ele diz: se não é que crestes em vão. Se não é que crestes em vão. Então, há uma maneira da fé ser vã, quando essa fé é sem entendimento da perfeita vontade de Deus. Uma fé que a palavra de Deus diz que só existe uma fé justificadora. E essa fé sem a perfeita vontade de Deus não é a fé justificadora. O apóstolo Paulo sabia o que falava quando viveu pessoalmente outra fé na sua vida. Uma outra fé ele viveu num tempo antes do encontro com Jesus. Paulo acreditava muito em Deus. Ele acreditava em Deus. E em nome da sua fé, ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14, ele confirma isso, dizendo assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Um homem zeloso, um homem que acreditava em Deus, e ao mesmo tempo, um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, até no encontro que ele teve com Cristo. Então ele compreendeu que ele estava errado. Ele estava presente na morte de Estevão, ele pediu carta para Damasco, para prender homens e mulheres que professavam fé em Cristo. Mas no caminho de Damasco, depois de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, ele pôde então perceber que a sua fé a fé que ele tinha até aquele momento, não era suficiente para salvá-lo. Era uma fé sem entendimento da verdade. Por isso podemos afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê,
porém deve ser crido e deve ser recebido da maneira que o Espírito Santo nos anunciou. Deve ser crido e recebido da maneira que o Espírito Santo nos anunciou. Não é como queremos, não é como achamos que é, mas é da maneira que realmente está escrito. E eu quero trabalhar em 3 pontos e vou fazer como o David fez de manhã e já falar quais são os 3 pontos. O primeiro ponto, Cristo morreu por nossos pecados. O segundo, que ele foi sepultado. E o terceiro ponto, que ele ressuscitou. É uma mensagem que você pode ir gravando os pontos e como está sendo desenvolvida. Primeiro ponto, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo ponto, ele foi sepultado. E terceiro ponto, ele ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não foi conto, não foi lenda, não foi nada, foi a palavra de Deus que diz que Cristo morreu por nossos pecados. Nós podemos crer, não podemos crer no Evangelho, se o Evangelho não for segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Por mais feliz que me faça uma palavra de motivação, uma palavra de entusiasmo, algo que desafia a buscar uma vida melhor, ou mesmo na presença de Deus, ou ter a presença de Deus na vida, não tem nenhum valor se eu ignorar que sou um pecador e que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado. Então eu posso ouvir de tudo, tantas coisas boas, e existem coisas boas, existem motivações, existem várias coisas que nós nos alegramos em ouvir. Mas a salvação, ela é sublime, ela tem um caminho estreito. E nós precisamos aprender os passos disso aí. E esses passos é segundo as Escrituras. E as Escrituras dizem que Cristo morreu. Mas não só isso, Cristo morreu por nossos pecados. Então, para mim entrar nesse contexto, eu tenho que compreender que sou um pecador. Aceitar isso, começar a entender isso, buscar entendimento sobre isso. Cristo morreu por nossos pecados, ou Cristo morreu pelos meus pecados. Isso deve despertar em mim um repúdio, deve despertar em mim uma rejeição, deve despertar em mim um basta, deve despertar em mim uma conversão. Se eu compreender que foi por causa dos meus pecados, essa compreensão me leva a uma conversão. Essa compreensão me leva a entender o que Jesus fez e o que ele passou, o propósito dele. Ele não em nenhum momento ele chegou a retroceder, mas ele foi avante até o momento em que, nas últimas palavras dele ao Pai, disse: Pai, está consumado. Foi consumado, terminou a obra. E isso olhando para os meus pecados, para os nossos pecados. As Escrituras afirmam que fomos gerados em pecado. Romanos 5,12 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Então todos somos pecadores. Por quê? Porque a morte passou a todos. Houve
uma progressão nisso aí, foi chegando de homem a homem, passou para todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 19, na parte B, diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Em Salmo 51, 5, o salmista diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já fui concebido em pecado, porque foi passado esse pecado por todos os homens, por causa da desobediência de um só homem. Todos foram feitos pecadores. E eu fui concebido em pecado. E isso eu, você e todos pecadores. Seja você quem for, situações são semelhantes. Sem Jesus, todos serão condenados. O evangelho é muito sério. Não obstante ser um evangelho da graça de Deus, é um evangelho que assusta. As Escrituras afirmam: fomos mortos espiritualmente, separados de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Seus pecados, nossos pecados fazem separação. Por isso, a Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte. E Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todos iguais. Todos iguais. Todos precisando da misericórdia, da graça salvadora de Jesus Cristo. Por essa razão, que estávamos mortos espiritualmente, que estávamos desligados, que estávamos fora da vontade de Deus, que éramos filhos da ira. Por essa razão de morte espiritualmente, que Jesus, na conversa com Nicodemos, ele é bem claro sobre isso. Nicodemos quer saber sobre Jesus, ele vai pelo caminho dos milagres, daquilo que Jesus é, e Jesus olha, fala para ele daquilo que ele precisa ser. Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 6 e 7, quando Jesus diz a Nicodemos que era preciso nascer de novo, que ele precisava realmente nascer de novo, para entrar, ou para mesmo ver o reino dos céus. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que você precisa resolver é nascer de novo. A reação do homem como pecador
Não há no pecado nenhuma disposição contra o pecado. O homem pecador não tem nenhuma disposição contra o pecado. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos. Então, todos os homens, e é assim que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 10. O homem está morto, acomodado com esse pecado. O homem é convivente com esse pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É assim que está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Todos são conviventes com o pecado. Todos precisam de um sobrenatural na vida. Uma mudança sobrenatural. Todos nós precisamos. É de suma importância saber que Jesus morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras, porque a rejeição das Escrituras será a sentença. Quando a palavra de Deus diz que, segundo as Escrituras, é porque a rejeição das Escrituras, a rejeição dessa informação, a rejeição dessa palavra que sai da boca de Deus, será a sentença. João capítulo 12, versículo 48, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos que compreender isso, assumir isso. Sou um pecador, porque o que eu preciso na minha vida é resolver esse problema do pecado. Resolver esse problema do pecado. E como que eu resolvo esse problema do pecado? Quando eu sou convencido que sou um pecador, então eu confesso, a palavra de Deus diz que arrependido eu posso chegar diante de Deus e Ele me perdoa. Se com tua boca confessares ao Senhor teu Deus em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. 1 João 1,9, se confessarem os nossos ou os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda um coração contrito, Deus não o rejeitará. Então o que nós precisamos é realmente assumir o nosso pecado. Somos pecadores, então eu tenho um problema. É como você descobrir algo que é uma enfermidade e que você fala assim, agora eu preciso resolver isso. O pecado é uma enfermidade que nós descobrimos quando cremos na palavra de Deus. Quando recebemos o Senhor Jesus, é justamente para que esse Jesus nos cure dessa enfermidade que é o pecado. Mas, em segundo lugar, o segundo ponto é que as Escrituras afirmam que Jesus foi sepultado. Mas qual a importância de ter sido Jesus sepultado? Uma prova fundamental de que ele morreu
que ele consumou a obra. O fato de Jesus ter sido sepultado confirma que ele morreu. E se ele morreu, ele consumou a obra da salvação. O propósito, desde Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, que ele deixou o céu, deixou a sua glória e veio. João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois o seu ministério, e depois o caminho do Gólgota e todo o que aconteceu, até chegar ali onde ele sofreu, ele foi condenado à morte de cruz. Todo esse trajeto que ele fez na vida e no trajeto da sua morte até chegar à cruz e até dizer ao Pai, Pai, está consumado. Ali ele demonstrava todo o seu amor, todo o desejo de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido, como diz em Lucas capítulo 19, versículo 10. A importância que ele foi sepultado é uma manifestação de Deus, do seu poder. Ele foi morto e estava sepultado com segurança, vigiando o túmulo. Seguranças vigiava o túmulo. Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. A palavra de Deus diz assim: 62, no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes guarda, ide guardai-o como entendeste. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Olha o medo que eles estavam de que poderia acontecer aquilo que estava escrito. Aquilo que ele falou, aquilo que ele abriu a sua boca e falou. Olha, ele falou que ia ressuscitar. Para que isso não venha nos perturbar mais. Então, nos dê permissão de ter os guardas vigiando até o 3º dia. Que assim ele não tem desculpa, ninguém tem desculpa, está lá porque ele foi sepultado. Então, o fato dele ter sido sepultado, estar ali e ser vigiado, era um fato que comprovava diante de todo mundo que Jesus iria cumprir a sua promessa. Esse sepultamento é muito significativo para todos nós, porque é uma simbologia daquilo que aconteceu conosco quando cremos no verdadeiro Evangelho. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Romanos 6, versículo 4 e 5 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Todo o sepultamento, toda a morte de Jesus estava ali. E todos, quando nós recebemos Cristo, quando nós
descemos as águas do batismo, é uma simbologia, mas é uma simbologia que, na verdade, no nosso coração, é uma verdade dos céus. É uma verdade que tem que acontecer na minha vida, nessa esperança de que eu desci, fui morto. O velho homem está morto, morto para o pecado, é ressuscitado para uma nova vida, para um novo homem. Então, isso nos leva à responsabilidade muito grande de ter, quando recebo Cristo como Salvador da minha vida, ter uma vida diante de Deus, buscando santidade, uma vida diante de Deus, buscando agradar o Senhor de todo o meu coração, uma vida diante de Deus, dando prioridade nas coisas espirituais. O sepultamento do velho homem tem que ser real na nossa vida. Temos que olhar para a palavra de Deus e falar, olha, não cumpro 100% de tudo isso, mas eu estou caminhando, eu estou lutando, eu estou indo à frente. Gálatas 2:20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri, agora quem vive em mim é Cristo. E então nós temos que olhar para nós e falar assim, o nosso caminho é esse. É por esse caminho que eu tenho andado, que eu tenho me esforçado, buscado na minha vida. O evangelho verdadeiro leva a pessoa a ser morta e ser sepultada para este mundo, não se conformando, é isso que Romanos 12, 1 e 2 diz, não se conformando, não entrando na forma desse mundo. Presta atenção ao seu lado, o que o mundo está oferecendo, para que você possa ser mudado, para que você possa ter um rumo seu, um rumo da palavra de Deus. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o alvo, buscar, entender, compreender, saber exatamente quais são as boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele tem uma forma aí que a palavra de Deus está dizendo, olha, você não entra como um bolo que vai tomando a forma ali, quando você tira, se a forma é redonda, ele está redondinho, se a forma é quadrada, ele está quadrado. É assim que o mundo faz com as pessoas, vai deixando na forma desse jeito e você vai criando o seu estilo, o seu jeito de pensar, de ser, como o mundo dita as regras. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, não faça isso, não deixe acontecer isso na sua vida. Não seja conformado com esse mundo, mas seja renovado. Você foi renovado, você foi reconciliado com Cristo. Busca as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Tudo isso a palavra de Deus nos traz como orientação. O evangelho verdadeiro leva as pessoas a renunciar para seguir a Jesus. É isso que Jesus disse em Mateus 16, versículo 24, se quiser ver após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É uma renúncia, é um desejo de mudança de vida completamente. Os nossos pecados fez Jesus deixar a sua glória e vir a este mundo, morrer nesse mundo, sepultado neste mundo e por nossos pecados. Ele morreu e ele foi sepultado neste mundo pelos nossos pecados. Terceiro e último ponto. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. 4 coisas de fundamental importância na ressurreição. Primeiro, o cumprimento das profecias.
A palavra de Deus se cumprindo por inteiro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, esse famoso e primeiro versículo que nos dá essa direção de profecias sobre Jesus Cristo, sobre o Cristo que venceria a morte, está em Gênesis capítulo 15. E depois de tanto, até que Cristo veio e começou a andar, um certo dia ele chama seus discípulos e pela primeira vez ele fala sobre isso aos seus apóstolos que escolhera, que chamara para fazer a obra. Ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, que importava ele ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ser morto, ele ser sepultado e ele ressuscitar ao terceiro dia. Ele avisou seus discípulos, olha, vai acontecer isso, nós estamos andando, eu tenho falado para vocês, eu tenho ensinado vocês, eu tenho dado lições para vocês, eu tenho falado do céu para vocês, mas o que vai acontecer daqui para lá é que nós vamos ter que ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém vai acontecer isso. Eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, eu vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí em Lucas capítulo 24, no versículo 46, quando os discípulos, aconteceu tudo isso e já... Em Lucas 24, já os discípulos de Emaús já estão indo embora, desconsolado, porque o mestre, o grande Messias, havia sido morto. E parece que eles esqueceram de toda aquela profecia. Eles esqueceram da palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus tinha sumido dos seus corações. E eles andavam pelas ruas se lamentando, e de repente um terceiro homem junto com ele fala: de que vocês estão falando? Olha, nós estamos falando, você não sabe do que estamos falando, você não sabe por acaso o que está acontecendo em Jerusalém? E conta por cima a história de Jesus, quando Jesus faz uma pergunta para ele: quais? Quais histórias? E dá a impressão que Jesus falou quais, assim como se ele estivesse falando: quais? Alguma dessas histórias que aconteceu em Jerusalém, vocês não sabiam? Alguma dessa história, por acaso, vocês deixaram escapar pelos ouvidos? Ouviram por um, saiu para o outro e acabou? Essas histórias que foi falado para vocês não entraram no teu coração, por isso vocês estão com esse desespero? E às vezes a igreja de Jesus Cristo ouve isso sempre ouvindo essa história, ouvindo o evangelho, e parece que deixa escapar pelos ouvidos. Parece que realmente não deixa isso entrar no coração. Parece que começa a olhar pela mensagem, ou mensagem chata. E quantas vezes, pastores, vai falar a mesma coisa? E Jesus falando para eles, ensinando eles, dizendo o que iria acontecer, e eles desesperados. Até vou ler Lucas 24, 46. É um texto grande, mas eu vou ler só o versículo 46, que diz assim, 45 e 46. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Olha a bênção. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Era assim que estava escrito, era desse jeito que estava sendo profetizado. A segunda coisa das 4 fundamentais é para que a pregação e a fé não fosse considerada vã. Em Em 1 Coríntios 15, 14,
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos todos aqui perdidos. Continuemos perdidos. A terceira razão, ou a terceira coisa fundamental é a razão da esperança que temos. A razão da esperança que temos. E nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. É essa razão, essa viva esperança que é fundamental na ressurreição. A quarta coisa, a promessa da sua volta. Aqui nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 11. Cristo ressuscitou e em seguida está indo para o céu. Está ascendendo aos céus. E os anjos, os homens de brancos lá, olhando para a multidão, diz: por que olhais para o alto? Esse Jesus que dentre vós está se ascendendo aos céus, voltará. Ele voltará. Em João capítulo 14, versículo 2 e 3, o próprio Jesus disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele voltará do céu. Por que ele voltará do céu? Ele não saiu da sepultura para voltar para nós. Ele saiu da sepultura e ascendeu-se aos céus. Então a volta dele é lá dos céus, é do trono de onde ele reina. Ele já está nos céus, ele está à direita de Deus Pai, ele está reinando, é de lá que ele voltará para buscar a todos os que creem, a todos os salvos. 1 Pedro 3,15 fala da razão da nossa esperança. A certeza da sua ressurreição é a razão da nossa esperança e a nossa esperança que temos da sua volta. Para concluir, quando o pecador é impactado com o verdadeiro evangelho, que tem a convicção de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e teve uma providência de Deus sobre isso, que a mentira não prevaleceu e que ressuscitou ao terceiro dia, então nós podemos pregar esse evangelho hoje com toda a liberdade, com toda a convicção. É por isso que fazemos com toda a nossa convicção todo tipo de evangelização, missões. Nós não podemos ficar parados. O evangelho é uma mudança notável. Esse evangelho, ele transforma, uma mudança notável. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É notável, é uma mudança radical. 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, é notável. Tudo se fez novo. Eu não posso viver novo, todo enroscado, enrolado com as coisas velhas. Eu não posso ter
ouvido e sido transformado pela palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e não sair do lamaçal do pecado e continuar lá, continuar envolvido lá, não tem jeito. 1 Pedro 2,9, no final, fala assim: Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É mudança. É mudança, isso tem que acontecer na sua vida, a mudança. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. Falar, o que está acontecendo comigo? Qual foi a mudança que aconteceu comigo? Uma nova vida de obediência a Deus, que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pregar que evangelho? Esse evangelho. Não é inventar evangelho. É esse evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou e ele voltará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude cada dia a crer nesta palavra que é suficiente, nesse Cristo que é suficiente, nesse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? E Deus